I am the night, the terror. I swear to you, with both the hearts of the last of the Time Lord, I will stop you. Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who. Hoje com vocês revisando aí o finale dessa nossa primeira temporada, a nova primeira temporada de Doctor Who aí, com Chute Gato, a Millie Gibson, para fechar aí com Empire of Death nessa temporada. Eu, como sempre, sou o host de vocês, Fred Pavão, e ao meu lado está ela que é a que traz vida pra minha vida, Thaís Alves. Ai, gente, fiquei até emocionada. Emocionada como ficamos ao final de Empire of Death. Exatamente, gente. A gente tá aqui revisando, então, o finale dessa temporada que foi mais curtinha, né? A gente parece que acabou de começar, já tá acabando, né? É isso, né, quando eu pensei que tava começando, já tava no meio, tava acabando. 8 episódios só. 8 episódios. Mais uma coisa que rolou de muito legal também, que você deve estar se perguntando assim, meu Deus, o que aconteceu? Se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, óbvio, que o episódio acabou de acabar e vocês já estão com o podcast gravado? Como vocês fizeram? Vocês têm uma tardes? Queria. Seria o meu sonho. Mas a gente teve a segunda melhor coisa, que foi um convite aí dos nossos amigos da Disney. Isso. Né? E da assessoria e tudo mais. Da agência, né? Exatamente. Pra poder assistir o episódio um dia antes na cabine, meus amigos. Gente, vocês não estão entendendo. Isso é uma coisa que tinha tempo que a gente não fazia. Fazia muito tempo, né? Foi o primeiro convite oficial da Disney, assim, da gente participar de algo de Doctor Who. A gente ficou muito honrado, muito feliz, né? Foi muito bom. Com o convite. Muito obrigado aí pra quem convidou a gente, né? Sim, e a gente levou uma galera super legal também. Exatamente. Foi bacana pra estreitar laços. Isso, eles abriram pra gente levar um pessoal. Levamos nosso pessoal. Exato, fizemos. O pessoal gostou muito. Sim. Então já tem pessoas aí que vão estar escutando esse podcast que viram antes também. Isso. E eu acho que isso é muito importante, não só pra gente poder produzir esse conteúdo antes pra vocês, aí pra... Acabou o episódio, você já tem o que escutar. Disponibilizar. Caso você não queira participar da live ou não possa, né? Você já vai ter o episódio aqui pronto pra você escutar. Não só pra isso, mas também pra mostrar aí que o fã de Doctor Who tem força no Brasil, né? Sim. Isso são as empresas notando a gente e vendo que tem potencial em trazer coisas legais pra cá pro Brasil. A gente tá sendo visto, a gente tá sendo notado, continuem fazendo barulho, quem sabe a gente não consegue mais coisas vindo por aí. Exatamente, coisas vindo por aí, como as coisas que vieram por aí nesse finale, que Nossa eu vou te falar. Nossa Senhora! Muitas coisas foram respondidas, muitas coisas não foram respondidas. Não, tivemos mais respostas. Sim. Mas tivemos coisas em aberto também. Mas essa é a mágica da coisa toda, que é deixar aquele gostinho. O cliffhanger. Quero mais, Lógico. exatamente. E cliffhanger é esse que eu vou fazer agora com essa nossa abertura, mas o nosso é rápido, só precisa esperar a gente beber aquela aguinha pra recuperar aí a garganta depois desse dia longo, e aí a gente já vem pra falar, né, do Império da Morte, Empire of Death. Isso aí, vamos lá. Uma coisa legal que rolou, né, na cabine que a gente foi, é que além de passar o 8º episódio, né, passar o Empire of Death em si, eles também passaram o Legend of Ruby Sunday. Que a gente reassistiu na Isso, telona. exato. Olha, a tela não é tão grande assim, tá? Não vai achando que é um cinemão, mas é maior que a tela de casa. É maior que a nossa televisão, com certeza. E aí isso é legal porque ajuda a gente a fazer essa conexão direta, porque é um grande episódio, né? A gente até falou semana passada. É um episódio só dividido em duas partes. A gente falou semana passada, né, que até avaliar esse episódio era, no caso, o Legends of Ruby Sunday, era complicado porque era só meio episódio. E a prova sentido. Maior é quando a gente começa esse episódio, é que ele começa exatamente onde parou, né? E a gente, inclusive, nem tem cutscene. Exatamente. A cutscene é só o recap do que tava rolando. É o recapinho bem... tipo, um recap bem rápido. São cenas curtas do que tava acontecendo, tipo como vocês viram. segundo de recap. E aí já entra a abertura e quando volta a gente... Dali tá vendo ainda o Sutekh trepado em cima da tarde e tudo mais. Nós temos os personagens colocados onde eles estavam. Então a gente tem a Ruby, que tá na janela do tempo, desesperada porque ela não consegue ver a mãe ali no capuz. Uhum. E o doutor tá com a Mel lá onde contra a Susan tá fazendo aquele pronunciamento dela. Então ele tá longe da Unity. Já não é mais a Susan, né? Já são uma casca sendo controlada pelo Sutekh. E a gente tem a Kate na Unity fazendo o que um militar, né, um paramilitar, enfim, um agente sabe fazer de melhor, que é atirar. O doutor ele chega até a falar, não mexe com a TARDIS e tudo mais, mas eles escaneiam a TARDIS, o Sutekh vai aparecer e tudo mais, e depois eles vão começar a meter bala no Sutekh, né? Não estão nem a gente vai ter alguns momentos, assim, de muita ação ali na TARDIS, na TARDIS que tá na Unity, né? O episódio já começa com esse monte de ação, e as duas arautos, né, a gente tem a Harbinger na Unity e a Susan lá onde ela tá fazendo pronunciamento, elas começam... A Sutekh, as duas começam a espalhar a areia da morte do Sutekh. Tem todo aquele lance, aquela frase que eu gosto muito, que é o Sutekh's Gift of Death.
Ela fala... A dádiva da morte. A dádiva da morte do Sutekh, né? Ela fala aí, tem a poeira da morte, né? Dust of Death e tudo mais. E onde ela encosta, a pessoa cai e morre. A gente vê que na hora que a Susan Twist encosta no assessor dela, né? Ele vira pó na hora, né? E a gente vai ver que esse poder, ele é estendido a essa poeira também. Aonde esses arautos, eles sopram a poeira, onde a poeira toca... Encostou, morreu. Dissolve. A vida acaba na hora. E aí é muito interessante que a gente vai vendo isso tomando vários lugares, porque, né, na Unity, a Harbinger assopra ali, no momento que assopra, vai geral, meu irmão. Vai a Kate, vai todo mundo dos funcionários, vai a Então Rose. é mais ou menos assim, gente. 5 minutos de episódio, Kate Stewart morreu. Eu não sei exatamente 5 minutos, mas realmente é muito mais rápido. Mais ou menos, é bem rápido, é bem no comecinho. E isso foi interessante, porque na hora que eu tava vendo na sala lá, todo mundo ficou assim, não, peraí, limites, né? O legal de ver em grupo, gente, é que assim, por mais que fosse uma cabine, tinha outros jornalistas e tal, assim... Todo mundo era um pouco tinha uma comoção. Então, se acontecia algo, todo mundo tava, não! Pois é. Ou então, sei, né? Então tinha uma vibração, né? É legal assistir em grupo. Isso. Tem a hora ali que, né, vai começar a ter essa apoeirada que vai matar as pessoas. O Sutekh, ele faz uma coisa também que... Eu confesso que eu sou meio dividido, assim, porque eu tenho o Blinks, né, que é o robô, né? E ele realmente ele é meio simpático, mas eu tenho meu pé atrás com o robô. Ele é mó bonzinho. Mas então, eu sei que ele é eu sei disso agora, porque eu vi o episódio. Porque eu tava o tempo todo... desconfiado eu tava desse desconfiado robô. por causa do formato do rosto dele, que parecia o rosto do Sutekh de Chacal. Sim. O antigo, né? Eu sei. E aí não, mas o Sutekh de verdade dá um cabo, dá uma porrada e a cabeça dele cai. ele é um dos primeiros a morrer, inclusive. Sim. E enquanto isso tá acontecendo nesses ambientes fechados, o mundo também está sendo tomado. Ou seja... Panic in the streets of London. Panic in the streets of everywhere, né? Do mundo inteiro. Porque o lance é que o... É que em Dr. Who a gente só vê Londres. Não, a gente vai ver mais. Mas a gente sabe que é o mundo inteiro. Mas é interessante, né? Porque você vê que ele tá espalhando a fumaça não, na poeira, os arautos que estão ali com o doutor na S-Triad Technology lá. E o doutor e a Mel, eles vão vazados pra... Não, vai embora, porque eles estão fugindo. Já era. Tipo, com a poeira na cola deles, né? Eu preciso ir embora pra Unity agora! E aí eles vão, né? Eles conseguem pegar a motoca da Mel, vão, e aí onde eles vão passando, vai vindo poeira atrás, dirigindo lambendo. E o doutor de caroninha, né? Atrasinho dela, exato, assim. Na garupa. Na garupa, e ele falando, mais rápido! Mais rápido. Eu tô indo mais rápido que eu posso. Não, você tem que ir mais rápido! E assim, cenário de total destruição. A gente vê que não tem salvação pra aquilo. A gente tipo sabe... filme de catástrofe Isso, mesmo. É isso mesmo. A gente sabe, né, no fundo dos nossos corações, a gente sabe que ele ia dar um jeito de reverter, porque uma coisa, sei lá, se só a Kate morresse, vai lá, poderia ser uma baixa do episódio. Mas todo mundo morre. Peraí. A Kate morrendo é muito importante. Não, é muito... Ela é uma das personagens favoritas, cara. Eu sei. Não fala assim da Kate Stewart, não, pelo amor de Deus. O que eu tô falando é, você concorda que se fosse só ela morrendo, seria ainda... Poderia entrar naquele... Na seara, tipo, isso é factível. Tipo, às vezes ela vai morrer porque ela é abaixo do episódio, ela vai ser a grande perda do episódio. Tá bom. Mas no momento onde todo mundo morre, você sabe que eles vão dar um jeito de dar ré nisso. Não tem como. Com certeza. Outra coisa que a gente vê na hora que tá o Pânico em Londres é que a Carla foi colocada num carro pra ser levada de volta pra casa. Isso a gente vê no outro episódio, na verdade, também. Que ela, na hora que o doutor falar, vai lá e vai pra janela do tempo, né? Que é quando a Ruby ela entra em contato com a tarde de memória, né? Que a gente não sabe como é por dentro ainda. Ela fala com a Carla, que ela fala, não, vamos embora. Ela fala, não, então você não pode ajudar. Vai embora, vai pra casa e se protege. Eu fico. E aí a gente vê a Carla morrendo também. Porque ela tá na rua, tá presa no carro, né? E passou a poeira, lambeu, já era. Todo mundo vai embora. Pois é, e a gente vai ver que quando o doutor, ele eventualmente vai chegar na Unity, tem todo esse embate ali. De novo, a gente revisou o Pyramids of Mars agora no meio da semana, né? Pra fazer essa ponte entre um episódio e outro. Que, inclusive, se você não ouviu, eu super recomendo você tanto ver o arco quanto ouvir. E se não quiser ver o arco, só ouve o nosso mas podcast é importante ver o também. Arco, sim. Não, o arco é fabuloso. É importante ver tudo, fabuloso. Sim. Que eu falo que o Sutekh é um vilão muito verborrágico. Ele fala muito, né? Ele tem Ele gosta do som da própria voz, assim. Ele gosta. Tipo eu, que gosto do som da minha própria voz. A gente tem que se apreciar, né, gente? Ele fala muito, então ele... Né, vai ter um momento no episódio, não sei se exatamente agora, mas ele vai ter um momento no episódio que ele vai falar assim, ele vai explicar pro doutor o que tá acontecendo, né? Porque... as companions perguntam qual é a do Sutekh, então ele fala, não, eu enfrentei esse vilão há muito tempo. Ele é uma força imparável, ele é o deus da morte, não sei o quê. E ele vai falando, não, esse tempo todo, desde que você me aprisionou no corredor do tempo, né? A gente sabe que em Pirâmides termina assim, né? O Sutekh tá passando de Marte pra Terra ali no portal do sarcófago. Isso. E o quarto doutor consegue fazer o caminho, né, desse portal ficar extremamente longo, né? Porque aquilo ali nada mais é que um vórtice de passagem. Igual que o doutor passa com a TARDIS pra ir ou pro outro lugar no tempo ou no espaço.
E o que ele faz Só que ele desacelera. Ele estica eternamente o negócio. Só que até então... E aí ele acha que ele deixou o Sutekh preso lá. Isso. Até então a gente achava que o quarto doutor tinha dado o cabo do Sutekh ali, né? A gente sabe que não, por causa do universo expandido, mas naquele ali, no inteirinho daquele episódio, a gente sabe que, ele derrotou o Sutekh, beleza. E foi embora. Nesse episódio aqui no Empire of Death, a gente descobre que não. No momento que o doutor, ele vira as costas e vai pra TARDIS dele, o Sutekh, ele consegue sair do túnel e ele gruda na TARDIS. Ele fica caronando na TARDIS desde então. Isso eu achei interessantíssimo, que ele fala assim... É um conceito muito interessante. Desde o momento em que você saiu lá de 1911, lá na hora do incêndio e tudo mais, da mansão, eu grudei na sua nave, eu tô na sua nave esse tempo inteiro. Eu não larguei. E com isso, eu tô aprendendo, eu tô vendo, eu tô crescendo, eu tô evoluindo enquanto ser. Tanto que o doutor mesmo... Ele mesmo cita, né? Antes ele tinha tamanho de um humano. E agora ele é um titã. Um titã. Ele é gigante, né? Isso é falado, inclusive, em Tales of the TARDIS. Que é o ponto que eu tava querendo levantar, né? A gente tem também, isso não teve no screening lá que a gente foi. Não, o screening foi só o Empire of Death. Mas a gente teve, no dia que saiu agora, quem tá gravando esse podcast, dia 20, teve o Tales of the TARDIS com o Chult e a Millie, que era justamente com o arco Pyramids of Mars. Essa cena, ela se passa durante o Empire of Death. É como se fosse uma cena estendida de Empire of Death. A gente não vê essa cena do Tales no episódio, mas ela claramente faz parte do episódio. Sim, porque existe esse momento dentro do episódio. E é na hora que ele tá explicando pra Millie ali que ele era pequeno e agora ele tá grande. E aí, por que ele tá grande? Porque ele ficou esse tempo inteiro na TARDIS. E olha só a proporção dessa informação. Isso não é falado no episódio, mas isso a gente vê por análise, né? Se o Sutekh ele tava lá desde Pyramids of Mars, tudo que o doutor viveu até hoje, o Sutekh viu. Estava lá, estava junto. Exatamente. E isso ajuda também a explicar o mistério da Susan, né? Não da Susan Forman, da Susan Twist. Da Susan Twist. Que ele fala assim, essa mulher, não sei o que, né? Ele fala assim, não, eu, né? Até nesse lance de querer brincar com o doutor, né? Estigar ele, todo lugar que você foi com a TARDIS, todo lugar que você parou a sua TARDIS, eu criei essa pessoa. Esse meio que esse homúnculo dele aí. Isso. E ela tava ali pra ser... Uma mulher únculo. Isso. Pra ser o meu anjo da morte. Porque eu sou o deus da morte, eu tenho meus arautos. E então ele foi meio que plantando uma Susan em todos os lugares que o doutor parou. A TARDIS estacionava como o Sutekh tava ali, ele parou. Então você imagina, qualquer planeta que o doutor parou, incluindo... o doutor até fala isso, a esfera Wood... Scaro, né? Ele Telos. E devo lembrar também que depois de Pyramids of Mars, ele foi num lugarzinho chamado Gallifrey. Então, podemos assumir que, se a gente parar pra pensar que... Tem uma Susan galifreyana. Sim, porque tem uma Susan de cada raça de planeta que ele foi. Sim, com certeza. E isso também, levanta uma outra questão também, que é porque mais pra frente no episódio, a gente vai ver que, né, como em todo lugar que o doutor parou, nasceu um anjo da morte ali, esses anjos da morte começaram a soprar poeira e os planetas, os lugares se dissolveram, foram pro nada, né? Morreram. A partir desses arautos. E ao final do episódio, super me adiantando, a gente faz o doutor, ele anula, né? Ele mata a morte, né? Que foi levada. Isso. E ele reverte essas mortes todas. E se nessa aí do Sutekh rebobinar as mortes dos lugares onde tinha anjos da morte, Gallifrey não foi salva mais uma vez? Então, a gente não sabe as consequências, né? Eu fiquei pensando nisso no episódio inteiro. Eu falei, cara, tem chance do Davis usar isso de gancho. Sim, o Davis ele gosta de continuar as histórias que ele mesmo cria, né? A gente também vê algumas outras cenas, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu com a senhora Flood e a Cherry, que é a avó da Ruby, né? A gente teve aquela cena da senhora Flood ficando maligna. Não vai ter chá, não. Rinha de véia. Ela ficou maligna e depois a gente já corta pra ela saindo da janela, sentando do lado da Cherry na cama. E as duas se tornam poeira. As duas vão embora. Essa cena, inclusive, é sinistra, no sentido antigo da palavra, é assustadora. Essa atriz é boa, né, Anita Dobson? Ela fala assim, minha senhora, você acredita no poder da oração? É isso. E aí, nessa hora, eu achei que, será que o Sutekh soltou ela, né? Ela tá falando de coração. Aí a Cherry, claro que eu acredito. Ela, então, você começa a rezar pro seu Deus e fala pra ele que eu vou tomar o lugar, porque eu sou o Deus da morte, não sei o quê. Louco. E aí a Cherry fica sem entender nada, tadinha, né? Que ela tá super perdida. Aí a Mrs. Flood abraça ela e fala assim, sou humana insignificante, eu não queria que acabasse assim, mas tem que ser assim. Mas é assim que é. Todo mundo vira pó. Cara, é sinistro demais isso. Vai brincar. O que o Sutekh fala novamente nesse episódio, né? Essa é a dádiva da morte, é o presente que ele dá, né? Exatamente. Na hora que o doutor tá explicando pra Ruby lá sobre o Sutekh, é muito legal
na cinematografia do episódio. Porque a gente tem clipes do Tom Baker com a Sarah Jane, do episódio que a gente acabou de ver. Na hora que ele fala que o Sutekh parou em todas as tardes que o doutor usou, aparecem as tardes antigas. E isso é muito interessante porque são clipes então, de episódios antigos. Então a gente vai ter... Eu não vou lembrar exatamente... Pra quem ama a série clássica, isso aí foi um presentão do Davis. Foi. Eu não vou lembrar exatamente o episódio que é, mas tem um episódio do Sexto Doutor que ele para num planeta que é rosa e roxo, tipo na água, assim. Aqui, ele tava ali, esse clipe é mostrado. Exato. Eles usaram esse porque isso é bem visual, assim, você bate o olho e você fala, cara, esse é um outro planeta louco do Sexto Doutor lá. E depois quando ele vai falar da Susan, aparece o rostinho da Carol Anne Ford sendo a Susan. Então assim, é um presente, é um finale recheado, salpicado de coisas deliciosas pro fã gostar, né? O que também é salpicado de coisas deliciosas, esses embates verbais do doutor com o Sutekh, tem uma hora que já tá tudo devastado, né? E o doutor fala assim, se tá matando todo mundo, por que eu ainda tô aqui? Por que a gente tá sendo poupado? E aí o Sutekh, ele rateia, ele fala, você tá curioso? Você tá em dúvida, né? E aí isso, eventualmente, a gente vai descobrir qual é a grande curiosidade, a dúvida dele, que não é sanada de jeito nenhum, e o porquê que o doutor e as duas companions, que no caso é a Mel e a Ruby, vão sobrando, né? Isso, exatamente, né? A gente sabe que a tarde do doutor tá tomada pelo Sutekh, a gente já tinha visto no episódio 7, tá ali. Inclusive, agora, né, uma coisa que é diferente do que a gente viu em Pyramids of Mars, que o Sutekh precisava do doutor pra andar de tardes, né? Agora não mais. Agora não mais. Por quê? Porque ele ficou esse tempo todo em cima da tarde. Aprendendo. Ele aprendeu, ele fala, né, I leached, tipo, eu tô parasitando a sua tardes desde então, e tô aprendendo como você anda nela. E agora eu tenho uma pessoa que pode dirigir pra mim. E aí aquela cena que as pessoas ficaram na dúvida, quem é que tá ali na tarde? É a Suzy, é o 14º. Não, dá pra ver que era ela. Ela entra e ela vira o chofer ali dele mesmo. Inclusive, quero destacar aqui a atuação maravilhosa da atriz Genesis Linnea. Eu não sei, eu adorei a atriz que faz a Harriet. Eu queria que ela virasse companion, né? Não como Harriet, mas talvez como outra personagem. Não sei, eu gostei daquela atriz. Ela é boa mesmo. Ela é boa, né? Mas sim, continua o seu ponto. Essa tarde tá tomada. A tarde tá tomada, portanto, o doutor precisa de outra TARDIS. E olha só que coisa boa. Olha lá. Ele tem uma outra TARDIS. Ou melhor, ele teve uma outra TARDIS, né? Exatamente. Porque na memória de Ruby Sunday, lembram ali que a gente, no Legend, ele, quando vê a TARDIS, ele fala, na memória, ele fala, nossa, essa TARDIS parece sólida. Como será que é uma TARDIS de memória? E aí isso, quando a gente viu no episódio, todo mundo já associou corretamente as TARDIS de memória de Tales of the TARDIS, né? Que eram aqueles locais ali etéreos onde as memórias dos doutores dos seus respectivos companions iam pra conversar, né? E aí, aqui, justamente acontece de novo, quando eles estão ali na janela do tempo, que é um dos lugares que ainda sobraram. Ele vai ali, ele vê a TARDIS, ele entra rapidinho, e aí a gente tem uma das maiores surpresas do episódio, que é ser uma Memory TARDIS. Na hora todo mundo fica, caramba, Memory TARDIS, que legal. Esquece tudo que eu falei sobre a TARDIS do Capaldi. Essa é a minha TARDIS favorita agora. Ah, não, pera. Não. A Memory TARDIS é a sua favorita de todas? Cara, a Memory TARDIS é uma delícia. Por quê? Ela é um museu, né? Deixa eu falar. Ela é um museu de memórias. E eu gosto de museus. Isso é muito legal. Olha só, ela é mais acolhedora, ela é cozy, ela é pequenininha. Ela é apertada. Ela é super, ela é tipo uma pocket TARDIS, assim. Ela é quase um escape pod, uma cápsula de uma... Meu Deus. Um módulo de fuga. Um módulo de fuga, exatamente. É a pagoda de Jade, né? Ela tem referência a todos os doutores, tanto que a Mel fica ali, né, toda bonitinha. Então, isso com é as muito... roupinhas do 6º e do 7º. Isso é muito legal, porque o primeiro... Tem referência de todos. Primeiro o 15º ele entra rapidão, e aí ele vê que não tem força ainda. Ele fala, não, essa TARDIS, ela é energizada pela memória da Ruby. Ela só tá aqui porque a Ruby lembrou da TARDIS aqui. É lógico. Então, Ruby, você tem que foca nessa TARDIS, pra ela poder ficar sólida. Você é o combustível da TARDIS da memória. Aí ela focou. Aí beleza, vamos entrar. Aí eles entraram. No momento que eles entram, é isso que a Thaís falou. É um show, é um museu mesmo da memória. Então, assim, até falando em relação à produção, serviu, eles saíram pegando o próprio de tudo que é canto. Com certeza. Porque além dela ter muitas coisas de todos os doutores, ela é feita de pedaços de TARDIS antigas. Então, assim, por exemplo, o teto dela é um painel da TARDIS da série clássica de ponta cabeça. Isso, é muito legal. No chão dela tem tipo uma fogueirinha que é uma versão miniatura do Aipim. Das mandiocas da Jodie. A gente tem... A placa da Bess. A gente tem a placa da Bess na parede, a gente tem aquela plaquinha de
out of order que o 12º usava na tarde às vezes. Tem uma gavetinha cheia de screwdrivers. Tem um painel com todas as versões de chave que a tarde já teve. É lindo. Gente, eu fiquei muito emocionada. A Mel começa a chavucar e tira tudo que é Sonic da gaveta. E aí ela tira da Jory, né? Ela toda torta. Gente, eu amei essa parte. E aí tem uma das partes que eu fiquei mais emocionado mesmo, porque na hora que a Mel entra, tem um cabideiro que tem o laço solto, assim, do Sexto Doutor, e ela olha, e você vê que ali é a atriz. Tem ternura no olhar dela. Tipo, ela olha e aí ela vai mexendo no cabideiro e tem o casacão multicolorido do Sexto Doutor. E ela pega isso, de novo. É com amor. Não é só a personagem, é a atriz. Ela a Bonnie pega a Mangue e você vê que ela passa no rosto com um amor, cara. Que você fala assim, cara, ela tá lembrando. Esse doutor é legal pra caramba? Claro, ele é incrível, ele é o mesmo homem. Mas o que ela conheceu, o que ela dava suco de cenoura, o que, sabe, que acolheu ela primeiro, era aquele ali. Eu vou te falar, essa cena é tão emocionante que eu tô tocada agora só de falar. Também. Só de falar. Depois, mais pra frente, a gente vai ver ela também abraçada com o colete do Sétimo, que também foi um doutor dela, né? Muito lindo. Então você vê que é uma grande, como a Thaís falou, né? Esse episódio ele é cheio de homenagens a fãs da série clássica. E não só isso, é homenagem aos atores e né, a própria série, né? Ao mito da série. Então, assim, é o muito... legado esse série. Negócio, né? Agora, né, quando você estiver ouvindo esse podcast, já vai ter o episódio pra você ver na Disney Plus. Eu aconselho real vocês voltarem e pausarem nessa cena. Eu quero pausar. E ficarem vendo, tipo, putz, aqui. Sabe por quê? Eu tenho certeza cheio de referência. absoluta que você vai achar pelo menos uma referência ao seu doutor favorito. Ou ao seu companheiro favorito, ou ao seu episódio favorito. Tem até a Jukebox tem uma versão miniatura da Jukebox do 15. Tem pedaços de painel de Round Things múltiplos, assim. Tem os que são redondos. Tem da Jory, tem o do 10º e do 9º. É muito incrível. Cara, ela é uma zona essa tarde. Design de produção, vocês estão de muito parabéns. Cadê o BAFTA aqui, pelo amor de Deus? E eu acho assim, me ajuda a quebrar até o que eu mesmo falo, que eu tenho esse lance que eu falo assim, eu não, por exemplo, eu não gosto da tarde da Jory, que eu falo, ela é gigante, ela é mas ela é super apertada. Aí eu falo, eu gosto da tarde do... Então, mas não fica legal o Aipim no chão? Sim. Mas, então, porque ela aí não é o centro da coisa toda, ela é um elemento, né, na coisa toda. E aí eu sempre falo, não, eu gosto da tarde nova, é linda, porque ela é limpa, ela é ampla. E essa é o contrário, ela não é limpa, ela é completamente, ela é uma bagunça. Ela é bem bagunçada. É super apertada. Mas é o que você falou, é aconchegante, é gostoso você estar ali dentro. É muito gostoso. Você vê que essa é uma tarde, inclusive, não é tão maior por dentro assim. Não. Ela é só aquele cômodo. Ela é uma salinha. E essa salinha também é o que vai ser o lar deles por um tempo, né? Sim, porque o que acontece, gente? Foi aquilo que o mas que foda. Fred... O meu tarde é foda. Foi lindo. Eu tô lembrando agora, é lindo, muito maneiro. É lindo, é uma homenagem ao legado da série mesmo, assim, sabe? Na hora que o doutor descobre, então, que Sutekh tomou e está matando todos os mundos, e ele começa a citar. É Telos, é Carne, é Udisfera. Escaro. São os Uds, Escaro. Aí a Mel fala, todos os Daleks estão mortos. Aí eu, caraca, imagina eu já um universo onde todos os Daleks estão mortos. Já aconteceu outras vezes, né? Mas essa cena é muito impactante, né? Porque quando eles estão falando isso, eles estão na tarde de memória, e eles estão em cima da Terra, do planeta Terra, boiando ali, que nem a Tardes faz. Né? A gente vai ter um shot da Terra, a visão do doutor, e a poeira tá lambendo a Terra e matando a Terra inteira. Entendi. E aí o doutor fala, a culpa é minha. Isso tudo sou eu, porque todos esses lugares que estão morrendo são locais que eu estacionei a minha Tardes, o Sutekh tava lá, ele plantou um anjo da morte, e ele matou os planetas. Eu que fiz isso. E você vê que, de novo, é o chute atuando a vida dele ali. Sem brincadeira nenhuma. Esse cara abre a porta da Tarde e dá um berro. Bom. Você vê que é um berro que sai da alma dele, né? Ele é ancestral, sabe? Assim, é uma coisa que vem do âmago. E a gente sabe, é muito gostosa, essa cena é muito boa, porque a gente sabe que o doutor carrega o universo nas costas. Todos os doutores têm essa coisa de tipo, puta, a culpa é minha. Puta, a culpa é minha. E ele sabe que de fato a culpa é dele. Então, o 15 trazer esse peso também, acho que dá pra fazer uma montagem, assim, de um vídeo de todos os doutores falando, putz, a culpa é minha, o universo tá acabando por minha culpa. E é mesmo, porque ele tá viajando pelo universo e ele tá mexendo, né? Tá meddling, né? A gente vê essa cena, né? É quase que um eco da cena quando o Shidozi morre no último episódio. Isso. Né? Porque ele fica puto, ele soca a parede e tal, e a Mel fala, não, a culpa não foi sua, foi aquela coisa. Né? Tipo, não foi... Aí, não, fui eu, foi a minha ação que matou esse cara. Agora você pega esse sentimento que já fez ele ficar destruído no último episódio e multiplica por 1 bilhão. Porque o que a Mel tem uma hora fala, mas você já parou em centenas de planetas. Não é centenas não, Mel. Dezenas de milhares de planetas que você me passou. É muito. É o universo inteiro, de novo, pensa só nos períodos que...
Ó, vamos usar aí a Guerra do Tempo de base. Insanidade. Que durou, a gente não sabe nem a contagem de anos que durou isso. Nossa, em quantos lugares ele não pisou com a TARDIS? Com certeza tem lugares que ele nunca foi, mas eu acho que são poucos. Mas são pouquíssimos, exato. São poucos. Então é muito gostoso, é muito visceral e é muito legal ver a atuação do gato. Ele tá dando... Nossa, nesse episódio... Não, show de atuação. Se ele não ganhar um prêmio por isso, tá errado, né? Se você gostou dele em Boom, isso aqui é Boom vezes 1000. Sabe assim? A gente tem outros momentos, né, que bem viscerais, assim, do chute nessa, que é quando ele tá batendo a boca com o Sutekh, que o Sutekh fica, eu sou o deus da morte, não sei o quê. Aí ele fala, não, eu juro, se você tá matando todo mundo, eu juro pelos meus 2 corações, os 2 corações do último Senhor do Tempo de todos. Maravilhoso. Por mais que eu tenha meus problemas com isso, eu vou vingar todas essas pessoas. Eu vou te derrotar de novo, como eu já derrotei uma vez. Exatamente. Por mais que eu não tenha derrotado tão bem, né? O cara voltou, mas enfim, Enfim, ele dá esse berro, o universo meio que acaba, tudo se apaga. Fica meio silêncio, né? Fica um silêncio, como se quer dizer, o universo... não tem vida, né? E aí a gente corta pra uma coisa completamente diferente. And now for something completely different. Tal qual Monty Python. A gente vê a tardezinha estacionada e o próprio doutor está usando... A tarde de memória, no caso, de memória. O doutor tá lá, todo encapuzadinho, aquela roupinha laranja do deserto. Uma roupa ele. Isso. E ele entra num lugar e tem essa mulher. Que ela é acreditada só como a doce mulher, né? A mulher boa. Mulher gentil. Mulher gentil, obrigado. Mulher gentil. Ali. Que é feita pela atriz que faz a irmã da Fleabag, né? Muita gente falou exatamente. A Sean Clifford. Isso. Ela ganhou um BAFTA pela Fleabag. Ela é bafteira, né? Ela é bafteira. She's a BAFTA winner. Essa cena, ela e o doutor, a gente dá a entender que eles já estão há um tempo nessa, né? De ficar... indo de planeta em planeta, eles tentando achar soluções. Refugiados. E aí ele chega assim, ele tá conversando com ela fala, você quer um pouco d'água? Ele fala, não, a não ser que não vá faltar pra você. E ela dá água pra ele, ela é realmente muito kind. E eles têm um momento de conversa ali, ele vai pedir uma colher pra ela, que é um troço super raro, né? Toda essa cena, ela tem um quê de fábula. Meio etéreo, né? Meio etéreo. Então é uma coisa assim, é o fim do mundo. As memórias das pessoas estão se esvaindo. Estão morrendo assim como tudo, né? Estão morrendo. Então ela fala assim, eu já não sei mais quem eu sou, eu não me lembro. Meu marido morreu, eu não sei nem quem ele era. Não, mas eu sei que ele era alto, eu não lembro o nome dele. Isso, então, aí ela fala também... É uma coisa muito teatral. Qual é o nome do planeta? Não sei, o nome da cidade. É algo com B, eu acho. Aí tem, por exemplo, tem ela no chão, sabe. No chão tem um Moisésinho, né? Um cestinho, assim. De neném. Aí ele fala, tem uma neném ali. Quem é? Aí ela fala, o nome dela... Aí dá um nome lá esquisito que eu não vou lembrar agora. E aí ela tá contando com o doutor, ela fala, eu lembro que ele era muito alto e tal, não sei o quê. Essa cena, ela é muito bonita, ela é muito etérea, como ela o Thaís falou. Ela é muito bonita. Mas essa cena, ela tem uma função, e uma função somente nesse episódio. Plantar pistas falsas. Exato. Esses 2 últimos episódios, eles estão cheios dessas pistas falsas, né? Parece que o Davis, ele pegou tudo que... Ele sabia que o pessoal ia começar a teorizar, e usou contra todo mundo. E foi colocando elementos, Por que eu tô falando isso? Pra quebrar a gente, né? Quando a gente vê essa Kind Woman na primeira vez, ela tá usando o quê? Um capuz. Muito parecido com o capuz da mulher que aponta pro doutor lá, não sei o que, a gente assume que é a mãe da Ruby, né? Quando ele chega, além de ter ela com capuz, tem um bebezinho. Tem um neném. E aí, na hora, e eu tenho certeza que mais gente que tava assistindo na hora, e vocês que estavam assistindo também, quando bateram o olho nessa mulher, vocês falam, caralho, é a mãe da Ruby. Exatamente. Certeza que vai ter alguma coisa aqui entre eles, e ele vai salvar essa mulher no final do episódio, vai deixar a bebê lá, e ela é a mãe da Ruby. Exatamente. Ainda mais porque ainda tinha uma outra teoria que tava rolando, e o Davis sabia que isso ia chegar, porque ele fez... O Davis sabe tudo. Ele fez dar a entender isso, que tinha a possibilidade, né, da Ruby ser filha do doutor, né? E aí a mulher fica falando, eu não lembro do meu marido, eu só lembro que ele era alto. Cara, e aí você fica assim, putz, essa cena é na hora totalmente... eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que ele vai querer dizer que tipo, é um doutor do futuro, que é uma pessoa muito alta, que ele joga um adjetivo qualquer, uma qualidade qualquer que qualquer ator pode ter? Ele é um homem muito alto, mas eu não lembro mais dele. E aí ele vai salvar a própria filha, será que vai ser um negócio desse? E não, isso é total e completamente uma pista falsa, é cheio de red herring, né, nesse fim episódio. Das contas, ela é só uma mulher, o neném é só um neném, o planeta é só um planeta, que ele fala o nome do planeta no final, é água, não sei das contas. A gente viu em cabine, gente. A gente não anotou tudo. Eu tava anotando tudo. No escuro, né? No escuro. No meu caderninho, porque eu sou old school. Mas assim, é isso. Tipo, ela é só uma pessoa de outro lugar que o doutor encontrou. Não tem nada a ver. E sabe o que me lembrou? Chris Chibnall. Chris Chibnall? Aquele episódio que eles também, de Oriental ali, né, com a Yasmin, naquelas barraquinhas.
Com os Shobogans lá. Isso, os Shobogans. Os nativos de Gallifrey? Exatamente. Tá. Parecia muito. Então, assim, é uma Ok, me cena... lembra um pouco mesmo. É uma cena que ele quebra o lance do episódio de ação, de Sutekh, e ele traz uma coisa bonita até. Eu acho interessante. É uma cena bonita. É bonito, e eu acho interessante como... Né, a gente vai ver que tanto ela vai chegar e falar, será que a minha neném morreu e eu esqueci? Ele falou assim, eu acho que sim. A gente vai ver que é tanto essa mulher quanto o que sobrou dessa neném vai virar poeira e tudo mais. Mas o que é interessante nessa cena é que é sobre a importância e a beleza das coisas comuns. Simples. Porque assim, ela não era uma mulher super incrível, que era a mãe da Ruby, que vai ser levada pro futuro. Não, ela era só uma mulher. E só ser uma mulher fez dela uma pessoa muito importante. Isso. E aí o que o doutor foi pedir, ele não foi pedir a chave do tempo, o equipamento... O cálice sagrado. Não foi pedir o santo grau. Ele fala, você tem uma colher, você tem alguma coisa de metal? Ela fala, metal é muito raro. Ele fala, mas eu prometo fazer valer. E ela dá a colher pra ele e fala, eu vou salvar o universo com essa colher. E ele vai pra trás e você pensa, putz, será que ele vai pegar... E assim o faz, amigos. Ele vai derreter e fazer um negócio, ele vai tocar a música com a colher pra ser referência ao set, seria muito legal, mas não rolou. Sim. Não, ele pega a colher, entra na tarde e quebra a colher. E ele usa essa colher como antena pra tela que ele pegou na Unity, né? Uma telinha que tinha lá na janela do tempo, né? Ele usa meio como um tablet pra tudo. É a máquina multifuncional dele. É como se fosse uma tela de uma televisão antiga que eles ficam usando quase como se fosse um iPad, só que é um troço gigantesco, pesado, um tubinho. Mas ele bota ali a antena e por conta dessa antena feita com a colher que ele pegou dessa doce mulher, que ele consegue sintonizar mais. Então, na hora que a Ruby tá segurando, a gente vê as cenas ali do que a gente viu tanto no nascimento dela ali com os Goblins, em 24 de dezembro de 2004, quanto... 2004? 2004. A gente vê algumas cenas do próprio Pyramids of Mars. Isso. Inclusive, esse é o momento que a gente consegue encaixar o que aconteceu em Tales of the TARDIS. Porque são esses momentos de pura conversa entre o Doutor, a Ruby e no episódio em si a gente sabe que a Mel tá ali também. No Tales não, no Tales é só eles dois. Isso. Mas a gente só pode ser esse momento, que é o momento que eles estavam só conversando sobre o que eles tinham visto na telinha. E o que eles tinham visto na telinha, o episódio. Basicamente. Porque são as memórias do Doutor. E uma outra coisa que acontece de muito importante aí é porque quando a Ruby tá segurando, são as memórias dela. E uma das memórias que ela vê é o lance do William Shillings, o cara lá da... Roger Ap Williams. Que é o primeiro-ministro mais perigoso da história. Que é o cara, que é o vilão de que? 73 Yards. Quando a gente revisou esse episódio, eu comentei assim, falei, putz, eles fizeram um auê do cacete com esse ator, que era incrível, não sei o quê, e a gente mal viu ele. Será que ele vai ter alguma importância? Provavelmente não. No caso, sim. Importância naquelas, não é como se ele fosse um cara... ele não voltou, a gente só vê o footage do mesmo episódio que a gente viu. Mas isso serve pra instigar a gente ainda mais sobre o que acontece em 73 Yards, porque o doutor fala assim, então você conheceu esse cara? Ela fala, não, nunca vi esse cara. Aí ele fala, porra, como é que tá na sua memória? Como é que tá captando isso aqui? Pois é. Então, assim, você vê como as coisas que ela viveu naquele episódio estão de alguma forma no inconsciente dela. Isso. A gente sabe disso porque quando acaba a 73 Yards, ela fala até, eu vim não sei quantas vezes. E uma das vezes é uma vez que ela não foi. Sim, ela fala, vim 3 vezes aqui. Ou seja, tudo aquilo aconteceu mesmo, né? Aconteceu e foi desfeito, né? O doutor tem um clique e ele fala, é isso, a gente vai pra 2046. Aí ela fala, putz, mas peraí, como a gente vai pra 2046 se tá tudo destruído? Ele fala, não, mas as coisas estão preservadas. Porque você teve memória disso, né? O que acontece? Esse PM, ele era tão bom, entre todas as aspas, que ele lançou, na época dele, um programa que todos os cidadãos britânicos tinham que fazer um teste de DNA pra... Olha que ridículo. Pra comprovar que eram... a britaniquice, obrigada. Isso. E ele falou, é isso, genial. Ele fez uma coisa ruim, mas vai ser bom pra nós. Por quê? Porque através do seu DNA, a gente vai conseguir traquear o DNA da tua mãe. E aí você fica se perguntando, tá, mas nesse rolê todo, com deuses da morte e o universo morrendo e tal, por que caralhos é tão importante a gente saber quem é a mãe dessa menina? Comum, banal, essa mera humana. E a gente vai descobrir que, na verdade, é porque o Sutekh tá se cagando de curiosidade pra saber quem é essa mulher também. Exato. Porque a gente vai cortar uma cena ali que tá o Sutekh conversando com os arautos dele, e ele fala assim, eles estão falando sobre o silêncio, né? Que ele, agora tá tudo em silêncio, em paz. Ele fala, mas tem uma coisa que persiste, que eu não consigo me livrar. É o Senhor do Tempo e as humanas dele? Não,
não é isso do tipo, isso aí eu consigo livrar fácil. Isso aí, Dani. É aquela mulher, é porque eu tava lá, eu tô grudado na TARDIS desde 1911, desde aquele dia, tudo que o doutor vê, eu consigo ver também, porque eu tô colado na TARDIS. Eu tô aqui, ó. Essa mulher, nesse dia de capuz, eu não consegui saber, eu não sei quem é. E isso atormenta o Sutek. E ele quer porque quer saber quem é a mulher, tanto quanto nós. Por isso que ele mantém todo mundo ali vivo, porque ele precisa deles pra informação. Ele não precisa deles pra dirigir a TARDIS mais, mas essa curiosidade dele não consegue ser sanada. E ele vai usar a Mel pra ser um arauto temporário dele. Que ela vai ser usada pra ser os olhos tomada. dele. Justamente nesse momento que eles chegam em 2046, o doutor do nada pega um apito da parte de cima lá da trás. Eu gosto de um apito, vou usar um apito aqui. Aí ele bota o apito no pescoço e vai. São as tralhas da TARDIS, que tem isso também, né? TARDIS. Quando eles entram na TARDIS dos três, essa TARDIS é toda quebrada, né? Toda cacarecada. E eles precisam... Cacareco descreve muito bem essa TARDIS. Eles precisam fazer umas gambiarras pra TARDIS funcionar. Então, ele fala, não, pega o cachecol, amarra aqui. Aí fica um cachecol transpassado. Ele, pega essa corda, bota aqui. Uma corda vermelha, né? É uma corda, tipo, meio elástica, assim, né, dessas de acampamento. Ele fala, isso aqui vai ser o estabilizador e tudo mais. Dentre essas coisas que ele tira, eventualmente ele vai abrir uma portinha ali em cima, assim, vai cair um monte de tralha, e uma das tralhas é esse apito, ele fala, beleza, o apito pode ser útil. E aí ele fica com o apito no pescoço. Do Neida, mas é isso. Apito de segurança, né? Esses apitos que você fala quando se perde no mar, as coisas assim. Eu adoro que quando ele fecha a porta atrás, ele dá um beijinho. Ele fala, obrigado, te amo. Obrigado, te amo, tchau. Maravilhoso. Pois é, eles vão ali pro que sobrou desse futuro, porque tá tudo devastado, né? Sutek matou tudo. E eles estão ali num prédio governamental, que é o departamento de saúde, não sei o quê. O doutor, inclusive, fala, que é pra encontrar o lance do DNA. O doutor, inclusive, fala que esse cara era tão nojento, esse Epic William, que o doutor foi pessoalmente assistir ele sendo deposto, né? Ele perdendo o cargo e tudo mais. Ele iria, né? Se não tivesse tudo destruído, né? Exatamente. Ele já foi, mas agora esse futuro foi destruído também, né? Porque as influências do Sutek são a partir de agora. E no momento que eles estão escaneando ali, a Mel já tá diferente. E o doutor percebe que ele não é besta. Ele malda na hora, tipo... Ele encosta nela e fala assim, Mel, toma cuidado. Nessa hora, ela fala, não se preocupa comigo. Ele encosta na mão dela. Ele já sente, mas não sente, né? Tipo, a real é que no episódio isso não é dito até então. Mas você nota pelo próprio doutor que, tipo, ele maldou alguma coisa. E nós, público, estamos vendo a Mel ser... A voz do Sutek chamando ela. Melanie. Aliás, posso fazer um adendo? Lá atrás, o doutor chamou a Melanie de Melanie B, que é uma referência às Spice Girls. Né, e porque o nome dela é Mel Bush, né? Sim, Melanie mas Bush. nas Spice Girls tem a Melanie B e a Melanie C. Entendi. Então era uma referência. Pode ser uma referência. É uma referência. Seja, tá bom. Ó, tem o E. Grant no filme das Spice Girls. Mas não tem nesse episódio. Não tem. Ainda. O mistério de Grant não foi revelado, né, ainda... Isso é coisa pra próxima temporada, eu só vou deixar isso aqui. Não foi revelado mais já nada. tem mistério demais nesse episódio. Eu não precisava do E. Grant agora. Vai precisar depois. Bom, enfim. Na hora que eles estão conectando ali o lance do DNA, da mãe e tal, a Ruby começa a fazer nevar, e não só isso, começa a ficar muito frio, gelado mesmo, né? E a Mel é tomada ali, ela começa a sentir frio. A Mel fica caveirita, ela fica com cara de caveira também. Traga eles pra mim. Meu arauto, traga. E aí, Nikki, ele tá falando isso pra ela, ela teleporta os três, o Sutek, né? Não, a cena para irada. A Unity. A cena é irada, porque o doutor tá falando com a Ruby, quando ele vira, a mão da Mel já tá na cara dele quase, assim. E a gente sabe que o toque do arauto é o toque da morte, já né? Era. Se encostar, é poeira na hora. Já era. É aspirador e é isso. É a dádiva da morte. A dádiva da morte. Só que não, a dádiva dessa vez é a dádiva do transporte rápido, porque eles são teleportados ali pelo poder do Sutek e tudo mais, e o Sutek, de volta lá Unity. Pra Unity contemporânea, que tá tudo devastado, né? E o Sutek tá assim, pelo amor de Deus, Ruby, eu preciso saber o nome da sua mãe, me dê. Aí a Ruby, maravilhosa, Millie Gibson, no auge de sua atuação, amou, maravilhosa, ela, quer saber, não, filha calma, da peraí, mas antes disso, a gente tem um callback pesado de Pyramids of Mars, porque quando o doutor tá batendo boca com ele ali, né, e aí quando ele vai chegando perto e tá discutindo, o Sutek lança um raio meio verde nele. É verdade. Lembra que eu comentei no último episódio que eles tinham trocado os motivos de cor do Sutek de verde pra vermelho? Né, que antes era verde, preto e vermelho. Agora é só preto e vermelho. E aí ele é muito engraçado que ele dá um raio verde e o doutor cai estribuchando no chão, muito parecido com o Tom Baker. Muito parecido, ele tá sofrendo, ele tá sendo torturado ali, claramente é um callback da atuação do Tom Baker. E aí fica como a Thaís tá falando, né, fica a Ruby, fica ali a Millie Gibson com a telinha, ela fala, não,
calma, eu te mostro, mas tem que deixar ele ir, não sei o quê. Aí, isso, me mostra. Me não, mostre. não, Ruby, não mostra, não sei o quê. Aí ela pega, ó, tá aqui. Aí quando ela levanta, ela, plau, tá aqui o caralho, seu cachorro, filha da puta. Você queria saber? Não vai saber não. Já era, quebrei. Não quero mais. Não quero mais. Aí a gente sabe, isso é muito legal. E aí o tal do iPad que era a tal da vai tela, pro caralho, já né? era, quebrou. Quebrou tudo. E é muito bom porque essa é a hora da virada ali de heroísmo dos dois, porque tudo era encenado. Eles estavam... A gente vai ver tem um leve flashback do doutor na hora que a Mel encostou na mão dele. Ele fala assim, ela tava muito fria. E nisso, eles já tinham armado um plano pra tentar pegar o Sutekh. Porque no fim do dia, assim como foi lá em Pyramids of Mars, e assim como é em vários momentos de Doctor Who, por mais poderes cósmicos fenomenais que o vilão tenha, ele é derrotável. Sim. E muitas das vezes por coisas simples, né? E a gente pega, tipo... Mas o doutor é um mestre... Pun not intended. O doutor é o doutor? Ele é um mestre de fazer gambiarrinha pra acabar com os vilão poderosos. Pois é. E é exatamente isso que ele faz. Pois é, a gente vai ver que com essas gambiarras, assim como ele fez a gambiarra ali com o... Né, dentro da tarde de bota o cachecol, bota a corda e tudo mais... Puxa a cordinha. Ele começa a usar do apito que tava com ele pra sintonizar na TARDIS. Ele fica apitando, e a gente sabe que a TARDIS ela funciona por estalo de dedo, assobio, essas paradas, porque dele, né? E ele tem uma conexão muito forte com a TARDIS, né? Ela tá sendo parasitada pelo Sutekh e pelos arautos dele, que agora são 3, né? Tem a Susan Twist, tem a Harbinger e tem a Mel, né, agora. Isso. E aí ele tá ali, tipo, eles estão lá dentro, mas o doutor começa a apitar um negócio e a TARDIS começa a se mexer, tipo, as alavancas começam a ir pra cima e pra baixo, os botões começam a apertar sozinho, e nisso abre um painel... A TARDIS é minha, meu querido, eu que sei mexer nisso aqui. Abre um painel ali na base, né, do motor, ali do painel de controle, que deve ser alguma coisa ligada ali ao olho, né, ao motor da TARDIS mesmo, e dá um puta tirambaço na Harbinger. Detalhe que a Harriet, né, ela tá ali, ela olha assim, toda curiosinha, de repente, pá, é até engraçado. Ela toma um Kamehameha na cara ali, e essa porra vaza a TARDIS e acaba pegando o Sutekh. Aí você vê que, nessa hora a gente vê que, ele é um deus incrível e tudo mais, mas ele é tangível, ele é físico, né? Ele não é uma coisa etérea. Isso e aí quando o raio pega nele, você vê que ele, ai caralho, tipo, o negócio pegou em mim aqui. Doeu, né? Machucou, atingiu. E aí nessa fraquejada que ele dá, é o suficiente pra fazer o que todo bom dono de cachorro faz, que é botar a coleira no dog e ir passear, né? A Ruby bota a coleira... Passear no vórtice. Bota a coleira e eles estão literalmente segurando um chacal gigantesco, colossal na coleira. Tem que domar esse cachorro aí, meu. É muito escroto porque você vê que é um bicho monstruoso, ele tá tipo, não, me solta, caralho. A fraqueza de um cão nada mais é que a coleira, né? E ele tá super desesperado. O Sutekh tá desesperado porque ele prende ali na TARDIS e entra no Vortex. É porque nessa o Sutekh foi pra frente, né, da TARDIS. Ele ainda tá laçado, tá na coleira, né? E aí o doutor com a Ruby correm pra dentro da TARDIS, e o doutor fala, voltei, não sei o quê. Aí ele bota a ponta da coleira no painel, aí ele fala, seguinte, lembra quando eu te deixei no corredor ali infinito, você conseguiu sair? Vamos reviver os velhos tempos, vamos dar um passeio. Bora. Aí o Sutekh, não. Isso, eles deviam ter incluído isso, e eu achava muito bom. Porque o que acontece é que eles ligam a TARDIS e vão pelo vórtice com o Sutekh balangando do lado de fora, né? Balangando no vórtice. Eu queria muito que o Gabriel Wolf tivesse mandado No, not again! Porque ele fica solto. Cara, é muito engraçado, porque aí você vê o Sutekh. É engraçado até. Você tá vendo o Sutekh em cima da TARDIS, ele é um troço... A gente sabe que ele é um chacal, né? Mas... Por vezes ele parece um morcego, né? Porque ele tá, tipo, com a pata por cima cobrindo as coisas. E você vê ele solto ali, preso na coleira. Ele é um bicho todo magrelo, esquisito. É muito engraçado, velho. Eu adorei essa resolução. Não, é muito legal porque a lógica do doutor é uma lógica muito simples, né? Ele fala assim, todo lugar que eu passei, você fez com que eu agisse como arauto e espalhasse a morte por você, né? Onde eu parava, você plantava alguém e esse alguém matava tudo. Então, o que eu faria pra destruir esse efeito da morte? Eu teria que matar a morte. Então, vamos fazer assim. Eu vou ficar passando no Vórtice do Tempo e você vai... O fato de você estar aqui balangando no Vórtice do Tempo, você vai matar a sua própria ação. Você vai matar a morte. É isso que eu tô fazendo. Porque se você é o Deus da Morte, eu sou o cara que traz a vida. É isso. É muito lindo, na verdade, né? Isso também é um fator que torna o doutor do chute o que ele é, né? Que define ele como doutor também. Eu trago a vida, eu sou o cara que eu amo viver, eu quero aproveitar o máximo e o melhor daqui. Parafraseando o 12º doutor, né? O Capaldi, que ele fala
I'm the doctor and I save people, né? Exato. Então, assim, eu acho que é realmente o momento ápice do Doutor do Chute. É o ápice do 15º Doutor. Porque ele traz a vida, ele quer a vida, cara. É muito legal. O total oposto do Sutek. Então é incrível, assim. E aí você vê que é muito louco, porque o que vai corrigindo as coisas é que, como o Sutek tá solto, ele vai tentando se agarrar nas paredes do vórtice. E ele vai rasgando o vórtice. E aí onde tá tendo essas rasgaduras, né? Esses rasgos. Esses rasgos. Rasgadura é complicado, né? Mas essas aberturas vai se corrigindo, as coisas vão se revertendo. Então todo mundo que morreu pelas ações ali da TARDIS ter parado, isso e tudo mais, vai ganhando vida de novo. Isso. Né? E é assim que o doutor reestabelece a vida por todo o universo, incluindo o nosso planetinha Terra, né? E é muito interessante que assim, ele vai meio que levemente torturando o Sutek, sacudindo ele lá fora e tudo mais. Sim. E aí tem uma hora que ele para, ele dá esse discurso de não, eu que salvo as coisas, eu sou o que traz vida e você é o que traz morte, tá, não sei o quê. E aí ele chega a falar, beleza, boa estadia aí no fluxo e tal. E aí ele, no túnel do tempo e tudo mais. Aí ele fecha a porta, a coleira solta e o Sutek cai lá. Não! Fica soltão. Não, fica soltão e ele é consumido. Fogo. Ele é consumido pelo próprio vórtice temporal, pelo próprio corredor do tempo ali, né? Então, pra você ver que o doutor ele tava tão preocupado que o Sutek era um grande deus que ele jamais conseguiria derrotar, no fim ele conseguiu sim. Usando o cérebro, usando a vontade de viver. A vontade de fazer viver, né? Também. Entendeu? Ele conseguiu derrotar o Sutek de verdade, porque o quarto doutor ele não derrotou. Ele fez uma armadilhinha. Mas aqui uma armadilha muito parecida. Não deu certo. Não, então. Dessa vez a gente vê o Sutek queimar mesmo. Mas até então, ele de fato foi derrotado. Nunca diga nunca, porque quando a gente termina Pyramids of Mars, a gente também acha que ele foi derrotado, inclusive também tem um incêndio. Se você me perguntar, inclusive, eu acho que o momento em que o Sutek conseguiu sair daquele vórtice foi justamente nessa hora, né? Que a gente vê só rapidinho, né? Em Pyramids, quando ele trava o Sutek no vórtice e tal, ele desregula a temperatura da parada. E aí é o que causa o incêndio do local que vai virar Unity, eventualmente. Vai virar Unity. Eu acredito que foi nessa hora que o Sutek, conseguiu escapar. Ficou fraco ali a armadilha e ele conseguiu escapar. Entendeu? Então eu achei assim, ele derrotou o Sutek aqui, entre as pra sempre. Mas o pra sempre acaba, sabe? Com limites. A gente vê ele sendo derrotado aqui, até porque por mais que ele seja derrotável, ele ainda é uma entidade, ele ainda é um deus antigo, né? Ele é um deus antigo. Então ele pode voltar de alguma forma, mas fato é que ele ser ali consumido pelo fluxo do tempo faz com que as coisas se corrijam e a vida volte para todos os lugares que morreram por ação dele e indiretamente do doutor, né? Isso. E aí o doutor vai falando, olha só, todos os planetas que tinham morrido estão voltando, ó, Telos... temos os Uds de volta! A esfera dos Uds, Telos... ele fala, né, não fala, mas a gente sabe que esse cara voltou também, e ele vai falando vários planetas, inclusive tem o tal do Aqua, não sei o que é o planeta da Kind Woman. E por conta desse momento aí, ele não é falado, mas eu acredito que nesse meio, claramente, Gallifrey voltou também. Olha. Totalmente restaurado? A gente não sabe, mas sabemos. Fato é, ele parou em Gallifrey depois de Pyramids, então tinha um Anjo da Morte lá. Várias vezes. Então tinha um arauto lá. Tinha. Então... Gallifrey foi pro caralho mais uma vez. E agora desfoi. Entendeu? Gallifrey tá dizida. E isso é muito engraçado, porque agora você fica imaginando versões de todos os personagens aliens bizarros, versão Susan Twist. Meu Deus do céu, com certeza. Pena que ele não parou. Imagina pena que o episódio... Susan Wood. Pois é engraçado. Tão sabe qual é a pena? A gente não viu, ele não foi ali pro planeta dos Zabis depois de Pyramids, foi antes. Porque imagina uma Susan Twist formiga gigante. Queria. Tudo volta ao normal, todo mundo volta a Senhora Flood, volta a Cherry, volta a Carla e volta até T12. T12 voltou. T12 está de volta. Falando isso... Kate Stewart. Não, todo mundo da Unity voltou, inclusive ali os que tinham sido mortos previamente, como o caso do T12, a gente ficou muito feliz. E Kate Stewart... Teve até um negócio ali que aconteceu com a Kate. Pois é, né? A gente vai ver que na hora que estão todos restaurados, eles vão ver o doutor chegando e tudo mais. Tem o Ibra, né? Nosso grande amigo Ibra ali, que eu quero fazer um churrasco e chamar esse cara. Chama ele pra pizza. A Kate tá de mãozinha dada com o Ibra, rapaz. Tá de mãozinha dada com ele. Eu tô achando que tá rolando esse RH. Eu tô falando, hein? A Unity tá demais, hein? Tá contratando adolescente à torta direito. É chefe namorando funcionário ali, fica se pegando funcionário. Grande chefe. Mas aí que é problemático. Ela é a brigadeira. Ela é a brigadeira. Caraca, ela pode tudo. X12 vai estar assim de pegar uma promoção, maluco. Mas uma coisa interessante que você falou aí, né? X12 não. O X12 não, o Ibra. O Ibra tava assim de pegar uma promoção. Mas você falou de todo mundo voltou, incluindo a Senhora Flood e a Cherry e tal. Olha que interessante, no momento em que elas voltam, né? Elas
todo mundo volta aonde tava, né? Quando rolou a treta restabelece. toda. Né? Inclusive as coisas ainda estão sujas, tá? Reverteu só a morte, mas tá tudo sujo de poeira ainda. Elas voltam ali na cama e... ele conseguiu. A Cherry fica... todo mundo tá feliz que voltou a viver. Ela fala, ele conseguiu. Aquele rapaz conseguiu. Aquele rapaz esperto. Aquele clever boy. Clever boy. E ela fala isso várias vezes. Pausa pra falar sobre uma outra teoria que rolou também essas últimas semanas. Vamos lá. As roupas da Mrs. Flood são muito parecidas, pra não dizer iguais, a uma das roupas que a Clara usava. E um dos jargões da Clara é justamente o Run you clever boy and remember. Ou seja... E pra piorar ou pra melhorar, a gente não vê quem é a Mrs. Flood no final. Não é revelado. Exatamente. Então fica o gancho. Fica isso aí. Mais uma coisa que pode ser uma pista falsa, como teve várias nesse episódio, né? Será que a Mrs. Flood é mais um dos ecos da Clara, que ainda tá ali vivendo e envelheceu? Vou ser sincero com vocês, a gente pode entrar nisso até... Amanhã a gente tem a live, né? Então a gente pode falar disso com mais detalhes e tal. Não sei se a Clara não viu. Eu não... Vamos lá. Não tô apostando muito nessa teoria, não. Fred, você acredita nessa teoria? Não. Mas que isso tá colocado ali só pra instigar, não tenha dúvidas. Eu não sei, não. Não, mas você concorda que aquilo ali tá ali só pra dar pista falsa, assim como foi com todo o resto? Com certeza. Mas ainda não acabou o episódio, calma. A gente ainda vai voltar a falar da Senhora Flood, mas antes, a gente tem que resolver o mistério da mãe da Ruby. É isso. Porque eles estão ali agora que ainda não resolveu. O Sutek foi derrotado. Legal. E agora? Ainda tem chance de ser uma revelação incrível, absurda, gigantesca, né? E eles estão na Unity, eles conseguem fazer o fact-check ali do DNA dela, porque eles não tinham feito no passado, né? Aliás, no futuro, né? No passado futuro, deles. 2046. Isso. E aí o menininho ali, o Morris, que fala, terminamos e tal. E eles vão ver e a gente descobre, finalmente, o grande mistério, quem é a mãe de Ruby Sunday, que é nada mais, nada menos que uma mulher normal. Ela é só uma pessoa normal vivendo a vidinha dela lá na Inglaterra, gente. A gente descobre que uma menina chamada Louise Miller... Isso, né, 35 anos, enfermeira. Pois é, que teve uma filha muito jovem. Ela foi uma mãe adolescente. Engravidou sem querer. Foi de um acidente, né, com outro cara e tal. Namorava. E aí ela não tinha condições de criar essa filha e ela deixa a filha num local seguro, que é justamente ali a igreja e tudo mais. Pausa pra isso, né? O nome da personagem é Louise Miller. E isso, pra mim, e pra todo mundo que conhece a Lucy Miller, fez dar uma levantada de bandeira. Áudios. Eu falei, será que tem alguma relação com a Lucy Miller? A Big Finish já tá assim, ó. Mas isso não é aprofundado, não acho que Ruby Sunday e Louise Miller são parentes de Lucy Miller. Até porque é um sobrenome comum, mas enfim, é um sobrenome igual. É um sobrenome comum. E aí a gente descobre, todo mundo fica assim, inclusive o público, né? Mas é só uma pessoa normal? E a Ruby fala, peraí, mas tá, qual o lance? Por que ela é uma pessoa normal? Aí ele fala, sim, porque ela é só uma pessoa normal. Mas então por que o Sutek não conseguia ver ela? O que ela tinha de especial? Não, ela era especial porque ela era especial pra você, né? Tipo, ela era especial à maneira dela. O fato dela não estar conseguindo ser vista só instigou a curiosidade do Sutek, né? Isso pra mim é muito Davis falando assim, você dá a importância que você dá pras coisas, pra você. O doutor fala isso. E aí, nisso, todo mundo se torna importante. Porque às vezes o cara ali que você não tá nem sabe que cruzou a esquina ali, cara, ele é o pai de alguém. Ele é um universo separado. Ele é o amor da vida de alguém. É sobre isso, sabe? Todas as pessoas são importantes para alguma outra pessoa. O Davis, ele tem muito esse lance, ele faz isso muito bem, né? Ele adora, né? As pessoas são especiais porque elas são comuns, né? Tipo, a Rose, ela comum, era a pessoa mais comum. A dona. A dona era a pessoa mais importante do universo, mas era uma pessoa comum. É isso. Até os que não eram tão comuns, por exemplo, a importância de pessoas comuns. A Marta era uma médica, mas ela não era, tipo, a médica do espaço, não, ela era só uma médica. Recém-formada, tipo, inclusive. É isso, é o valor que o doutor, inclusive, vê em pessoas comuns. Isso mesmo. Tipo, o que faz o doutor se acompanhar dessas pessoas é porque eu gosto de, sempre entre aspas, né? A pequenez humana é gigante pra ele, porque ele é um cara que ele tá junto de seres cósmicos e tal, e isso afasta ele dessa humanidade que é tão preciosa, né, cara? E é por isso que ele gosta de companhias humanas. E é uma coisa... Pra manter ele ali, né? Com os pés no chão. Ele consegue ver a beleza na nossa complexidade. Então, e essa complexidade humana que é banal, né? Essa complexidade da pequenez, da banalidade, era uma coisa que o Sutek não conseguia ponderar e ele não conseguia ver. Não consegue. E a gente descobre, né, que na verdade, então, mas por que ela tá apontando pra você? Ele fala, não era pra mim. Lembra que inclusive eu falei isso no último episódio. Ela pode não estar apontando pro doutor, e sim pra direção, né? Inclusive o Estidoso rodou a primeira vez. Pra algo ali no ambiente. Ela tava apontando pra placa
da rua Ruby, né? Da Ruby Road. Da estrada Ruby, né? Enfim. Ela de fato escolheu o nome da Ruby, porque a Ruby ela fala assim, eu achei que meu nome tinha sido escolhido pelos paramédicos. Não precisa ser aleatório, né? Por alguém que tivesse me encontrado, mas não, foi a minha mãe mesmo que escolheu o meu nome. Eles decidem ir atrás, né, da mãe dela, e é muito legal, porque tem a ver com o nome. Porque ela pede um café, tipo um Starbucks da vida, né? E aí, na hora que o atendente fala Ruby, elas se entreolham. E naquele momento, neste momento exato, a mãe olha pra filha, a filha olha pra mãe, e as duas sabem. E você começa a chorar. Não, assim, essa cena é muito bonita. Não, só começa a chorar ali na hora, cara. Porque você vê que tem tô antes... emocionada agora. Antes tem até um lance que eles ficam falando assim, tipo, e aí, mas você vai lá ver ela? Da coragem, eu vou, né? Porque encontrei ela agora. Ele, sim, mas ela teve esse tempo todo pra falar com você e ela não te procurou. Mas ele tenta convencer ela, mas né? eu procurei ela e não achei. Aí ele fala, sim, mas você teve que usar a máquina do tempo pra isso, né, filho? Tipo, será que vale a pena? E eu acho que pra ele, assim, o que ele tava passando ali é tipo, cara, você não precisa disso, sacou? Porque tem mãe, porque tem vó, você não precisa disso. E ela vai em disparada e faz, porque eu quero que o coração dela tava pedindo. Ela queria, tá certa. Ué. E aí ela vai e a gente vê que tudo vai bem quando acaba bem, né? A gente tem ali ela... Na real, a mãe, ela não era uma pessoa má, ela não tinha abandonado por nada. É o que ela fala, tipo, todo ano eu falava assim, pô, esse ano eu vou falar com ela, mas eu sempre achava que você ia me odiar. E a gente vê que é uma cena isso é muito bonito mesmo. E essa hora eu fiquei emocionado mesmo. Que eles estão ali na sala da Ruby já, naquele onde eles moram. As mães se conhecem, e aí ela foi conhecer a Carly e a Cherry. A Cherry abraça, dá um beijo nela. Elas acolhem a Louise como a Ruby mesmo. A Cherry fala assim, não há espaço para ódio nesta casa. Muito lindo. E a Carla fala, não, mas tem espaço pra fotos. Eu chorei tanto. É bonito. A Carla se dispõe a ir lá mostrar as fotos da Ruby criança. É isso, muito a Ruby bonito, é uma pessoa felizada que tem duas mães, né? É isso, e uma avó muito legal também. Muito louca também. Mas é sobre isso, tipo, tudo bem, rolou, ela explica, né? Ela era muito jovem, ela não tinha nada na cabeça. O cara que é o pai nem sabe que é pai, né? Não foi nem comunicado isso. Porque então, que acontece, né? Foi um acidente, né? Mas assim, por mais que tudo isso tenha acontecido, isso não diminui o amor que existia ali, que tá florescendo. Elas estão tendo a oportunidade de florescer esse amor 19 anos depois, 20 anos depois. E elas podem botar muito assunto em dia aí, a fresh start. A vida inteira da Ruby. E é o que acontece, né? Depois, quando a Ruby, o doutor tá esperando ali, tem esse lance, você vai comigo? O telefone fica tocando o tempo todo. Então, o que acontece? Esse momento é bastante definitivo, assim, por quê, né? Ele é bastante importante. Por quê? Elas estão lá na sala da casa, conversando, papapá, pipipi, papapó. Aí, a Ruby entra na TARDIS. A TARDIS está estacionada dentro da casa dela. Dentro da casa, E aí ela fala, vamos comer uma pizza. Doutor, que legal, foi ótimo, que não sei o que lá. E ele tá ali só no painelzinho. Ele tá de butuca, né? De boinha. Isso é interessante. Na TARDIS. Porque no momento que ele vê a Ruby com as mães e a avó, você sente no doutor que tem que algo tá falando dentro dele. E de novo, mas uma coisa de dor. Uma coisa de dor. Não é. Vamos rebobinar um pouco o episódio. A gente descobre o porquê caralhos, né, as personagens da Susan Twist, né, por que a Susan Triad chamava Susan. Não é só porque a atriz é Susan. Isso foi um extra que o Davis usou pra poder instigar mais ainda a teoria dos fãs. Sim. O Sutekh fala pra ele fala assim, não, eu plantei, todo lugar que eu vou, eu planto esse Anjo da Morte. E eu engenhei essa pessoa, todas as vidas dela, pra espetar você, pra fuder você. Então, assim, essa que eu criei, ela foi a melhor de todas. Por quê? Porque eu fiz ela ter o nome da pessoa que você mais ama, da pessoa que é mais importante pra você, que é sua neta. Eu fiz você trollar. Eu fiz você achar que ela era família. E aí, pra ter mais certeza, eu fiz ela se associar, ela criar uma empresa que tinha um nome que faria você pensar na TARDIS, pra ter certeza que era ela, só pra não ser. Então foi só um instrumento de tortura mesmo. É isso, Só que a gente vê que isso é uma coisa que gera um problema pro Sutekh também, que é o que a Kate fala, esse foi uma das falhas dele, um problema dele, porque o Deus da Morte teve que criar vida, e nisso de criar vida, cada vida é única e ela é independente, ela tá sendo usada ali porque ele tá possuindo a coisa, mas é o que a Susan Triad fala, não, mas peraí, eu nasci aqui, eu tenho memória, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família, eles existem, essas coisas eles são válidas, e o doutor fala, sim, são válidas, você é uma pessoa incrível e única. Né? Interessante falar isso, porque no caso, por exemplo, da Harbinger, a Harbinger foi com Deus, né?
A Mel volta ao normal, ela não é mais arauto. Era puramente um arauto, né? As outras estavam sendo usadas. É legal, porque a Susan Triad, ela volta a ser a Susan Triad, que era mó legal. Que é uma pessoa boa mesmo. Tanto que a Kate Stewart, você é muito inteligente. Quer um trabalho? Você poderia trabalhar aqui na Unity com a gente, hein? Eu faço até o chá. Ela quer até recrutar, o cara fala assim. Você que fez o chá? É o Ibra que fala. Você fez o chá? Foi. Não faz chá, não. Faz outra coisa, minha filha. Eu não sei se é o Ibra ou o X12. É o Ibra. Aí, assim, então quer dizer, essa Susan, ela vai continuar vivendo a vida dela de boas, mesmo tendo sido criada para outro objetivo. É isso. E, de novo, isso tem muito a ver com o lance da Ruby e da mãe dela. Porque, tipo, não importa o seu passado. É essa mensagem que tá ali. Não importa o seu passado, não importa se você foi usado, se houve alguma ação ruim, não importa. O que importa é o que você faz agora. Você faz o seu destino a cada dia. Você trilha o seu caminho a cada dia. Se você decide que você vai ser uma pessoa boa, independente do seu background de família, de histórico, você vai ser uma pessoa boa. Acabou. Basta você querer. Basta assim querer. como, né, a Susan quis, inclusive já até garantiu emprego ali, porque a Kate tá na loucura de empregar todo mundo, que aparece ali. É sobre interagir com o doutor, quer um emprego? Você é amigo do doutor? Vem trabalhar. Vem pra cá. Passa na RH agora. Vem pra cá. E aí, né, vamos finalizar então que a gente tava falando sobre o pesar do doutor, né? Quando a Ruby entra na TARDIS, ela tá muito feliz. Ela tá radiante. Ela tá tipo, uau, eu encontrei minha mãe, que delícia, que gostoso. Ele tá ele tá um pouco cabisbaixo, sombrio. O cabisbaixo é porque ele acabou de ver uma família feliz e ele lembrou da família que ele não tem mais, né? Eu acho que a gente volta ali naquela coisa da criança temporal, porque uma das coisas que conectaram a Ruby com o doutor é o fato deles serem órfãos. Olha só, agora ela sabe quem é a mãe dela, ele não sabe quem é a mãe dele. Então, mas ali você tá puxando o lance porque ele é um Foundling também, mas ali, pra mim, claramente é sobre a Susan. Porque o lance, até porque é falado isso, né? Sim, é sobre a Susan especificamente. Ele tá mal por quê? Porque, tudo bem, a conexão original deles é porque os dois eram adotados, né? Eram Foundlings e tudo mais, encontrados, blá blá. Isso. Mas ali é por quê? Porque ele tá vendo que a Ruby, o que ele fez com a Ruby quando ele tava esperando na frente do café? Ele falou, não vai porque não vale a pena mexer nessa ferida. Vai viver sua vida. E ela insiste, e essa insistência dela muito certo. Faz ela ficar muito feliz, faz ela ter duas mães. Agora, elas interagem entre si, eles são uma nova família ali. Inclusive, ela vai conhecer o pai, que não sabia e tudo mais. E o doutor, ele fica resistindo e vê a neta. Por quê? Porque ele acha que ele vai trazer desgraça, não sei o quê. Ele não sabe se ele vai ser bem aceito, porque ele demorou muito aí. E aí ele fala, um dia eu vou. Mas é um dia, não é agora. Tipo, ele não tá indo agora ver a Susan. Particularmente falando, eu ia achar muito bonito. Não ter sido bonito, foi. Mas se o episódio acabasse com o doutor ele parando a tarde em um lugar, não precisava nem mostrar a Susan, não precisava nem ter a Carol Ford se não desse. Tipo, estaciona a tarde num lugar... Tem que ter, não, né? Mas imagina a cena. Ele estaciona a tarde num lugar, ele sai da tarde, entra numa sala e a gente escuta só ao longe, assim, um grandfather, e o episódio acaba. Seria... Nossa, eu ia chorar. Eu acho que o Russell tá levantando a bola pra cortar sobre isso. A gente ainda vai voltar... Sim. A gente ainda vai voltar no caso Susan Foreman de novo na série. Isso com certeza é um dos pontos em aberto. Mas então, voltando, né? Ela tá ali super empolgada, tá aí... Ela fala, então, desculpa. Ela fica pedindo desculpa pro doutor, porque ela fala assim, eu preciso ir ali rapidinho, mas eu vou voltar, mas você entende, né, doutor? E ele meio que fala, não, Ruby, tá tudo bem, eu entendo, só tá vai de boa. lá. Ela, eu queria continuar vai viajando, ser feliz. e não sei o que, e não sei o que lá. Aí ele fala, você vai viver ainda muitas aventuras aqui. Você ainda... Ou seja, provavelmente você vai conseguir um trabalho na Unity. O tempo que ela teve com o doutor foram aventuras incríveis e inimagináveis? Sim. Só que ela tem uma aventura muito maior pra viver. Aventura agora. com as mães e aventura de se descobrir, né? De verdade, isso foi uma despedida de Companion, tá? Foi, não há dúvida. 100% não há dúvidas que foi uma despedida. Acaba aqui a história da Ruby. Mas ela vai estar na próxima temporada. Sim, mas acabou a história da Ruby. Eu acho que ela vai fazer aparições pontuais ali, né? Até a gente ter entrado da varada, ou talvez até elas se intercruzem, né? Ele ande com as duas. Sim, mas fato é que ela não é mais a companion fixa. Isso aqui acabou. Assim, ficou muito claro pra gente que Empire of Death é o último episódio da Ruby como companion fixa. Ruby, De novo, a gente tá falando de Russell T. Davies, é um cara que gosta e tem experiência em trabalhar com arcos longos. Ele tira companion, mas as companions voltam. Então, tanto que Rose aparece, né? Era a dona. Marta também. A Marta consegue viajar com a dona uma época de alguns episódios. Isso. Então, assim, não achem que é a última vez que a gente vai ver Ruby Sunday. Não é.
Na próxima temporada a gente sabe que ela vai estar, já saiu em gravação, já tem confirmação que ela tá. Isso. E eu vou além, eu acho que se a gente tiver 3, 4, 5, 10 temporadas do chute, ela tem chance de aparecer em todas, porque ela é a primeira companhia dele. Então ela vai ter um caráter especial em relação às outras. Com certeza. Mas assim, fica bastante claro que essa, assim, é a despedida da Ruby. É triste porque a gente só teve ela por 8 episódios, né? Parece que é muito pouco. Perto de, sei lá... a gente teve a Bill, mas a gente teve a Bill por 13. É o dobro, praticamente, já quase. teve especial, né? Que tinha ela, que não era bem ela. Mas... Então, querendo ou não, fica aquele gostinho do tipo, mas já vai? Mas já. Não vai não, volta. É a sensação que a gente tem com a temporada, né? Nossa, mas foi tão... Foi só um amor de verão, né? Tão breve. É isso. É uma pena. Durou 2 meses, sabe, pra gente. Então, assim, fica aquela sensação de, poxa, foi pouquinho, mas foi um arco muito bem trabalhado. Sim, foi. Pois bem, na hora que eles estão ali, ela volta pra casa, o doutor vai embora com a Tardes, vem um voice-over numa narração da senhora Flood falando, e essa foi a história da garota Ruby Sunny, uma história que acabou feliz. Mas a história do doutor está cheia de terror. Não, é muito bom, porque tem todo o lance de as quebras de quarta parede, né? Inclusive até tuitei esses dias falando, gente, quebra de quarta parede é um artifício narrativo. Pode ter peso na história? Pode. Mas às vezes é só um jeito de narrar aquela cena, né? De falar com... né, o interlocutor falar com a gente e tudo mais. A gente tem alguns momentos de quebra de quarta parede, tipo... na hora da dança, que ele pisca pra tela e tudo mais. A senhora Flood perguntando sobre a Tardes. Você nunca viu uma Tardes e tal? E aqui, novamente, tem uma queda de quarta parede. A gente vê que isso é uma característica dessa personagem. Em que ela tá em cima do telhado. Ela conversa muito com a gente. E é uma coisa muito... Qual o nome disso em português? Omnious. É muito misterioso, é muito soturno tudo, né? Porque ela tá narrando isso que a Tess falou, né? Tipo, ela terminou bem, mas se você acha que a história do doutor acaba bem, essa termina em desgraça. Quer saber mais? E terror. E terror. Você quer saber mais? A gente se vê. Até a próxima. E aí acaba. Detalhe, ela tá vestida com uma roupa toda branca. Ela tá com umas roupas... Ela tá com uma maletinha, um parasolzinho, uma sombrinha. Lembrou e uma um pouco roupa... Mary Poppins do gelo. Então, de novo. Lembra que eu falei que esse episódio é cheio de coisa pra fazer a gente assumir coisas erradas, como é o caso da Kind Woman, como é o caso até do nome da Susan. Esses 2 episódios é o episódio pra pegar trouxa. Exato. Né? Aqui, ainda estão jogando iscas, assim como eles laçaram o Sutek, eles estão jogando coisa pra laçar a gente ali. Opa! Por quê? A gente vê... Falando em laçar, porque ele não dá ponto sem nó? Exatamente. A gente vê a Dona Flood ali com as roupas parecidas com a Clara, falando o jargão da Clara. A gente sabe que a Clara tem um lance dos ecos. Aí já fica essa ponta ali, será que é? Aí a gente vê ela em cima do telhado, falando com a gente, né? Tem poderes bizarros. E aí... ela já falou com a gente antes. Usando uma roupa, como a Thaís falou, até lembra um pouco Mary Poppins, com a sombrinha, que aí já lembra, querendo ou não, lembra a Missy. Lembra a Missy. A mestre feminina. Exatamente. Vai lembrar... Fica ainda a dúvida que tem a Honey nesse meio. Será que ela pode ser a Honey? A Honey não tinha esse lance do chapéu, mas tem esse lance de... Será que ela é mais uma Senhora do Tempo maligna? Pode ser também a outra grande aposta que as pessoas vivem falando, que é... Será que a gente vai ter a volta da Romana? Porque as roupas lembram muito uma das roupas que a Romana 1 usava, né? Mary Tam. Aquela roupona de neve e tudo mais. Exato. Ainda tem a teoria pairando de... Será que a senhora Flood pode ser a Susan? Essa eu acho que é mais falar de todas, mas... Sacou? É muita coisa pra pegar a gente. E eu vou lembrar aqui de vocês, e o Fred também, de um negocinho que ninguém tá lembrando. Quem pegou o dente? Exatamente. Também tá em aberto ainda. Exatamente. Tá em aberto ainda. Será que foi uma das múltiplas Será que é a senhora Flood? Eu acho a senhora Flood. Então é isso. Será que a senhora Flood é um mestre? É a Honey? É um personagem completamente novo? É uma versão feminina do monge? Pode ser que foi Madeline citado Monk. aí. Vai brincando. Sacou? Então assim... pra todo mundo tava achando que agora a gente ia ter revelação de quem é a senhora Flood. A BBC até zoou isso online, né? Falando, vocês querem saber? Não vão saber, que pena. Tem muita coisa que a gente quer saber e a gente não vai saber. E pena que não vai ter. Eu acho que essa fala da senhora Flood no último episódio é muito emblemática dela, né? Tipo, você quer? Tem muitas coisas na vida que a gente quer e não tem. E a explicação de quem é ela, a gente quer e não tem ainda. Essa bola, e eu falei isso nos outros episódios, essa bola tá sendo levantada pelo Russell pra cortar no momento certo, assim como o lance do E. Grant e assim como o lance da Susan, da volta da Susan. E é isso. A gente ficou, então... Vamos contar mais ou menos aí as pontas em aberto que ficou. Não sabemos quem é a senhora Flood.
Não sabemos onde está a Susan, o doutor não foi atrás dela. Não, a gente sabe onde ela tá. Não sabemos quem pegou o dente e não sabemos porque o Grant apareceu. Olha quanta coisa ainda tem pra próxima temporada e próximas temporadas, exato. né? Tudo é coisa que ele já tá deixando. Vamos lembrar que o Doctor Who é uma série que ela é feita numa cauda longa, né? Ela não é feita semanalmente. Quando a gente vai ver, já tá tudo pronto. A segunda temporada acabou de ficar pronta. Já foi filmada, já inteirinha, gente. Então, assim, o Russell, e não só ele, né? O Moffat também pensava assim, né? Ele, na cabeça dele, ele, óbvio, né? Ele não tem todos os episódios milimetricamente na cabeça dele, claro mas ele tem as histórias que ele quer contar. Então, assim, ele queria contar a volta do Sutekh. O fio que conduz. Ele queria a volta do Sutekh, ele fez isso. Ele queria introduzir um personagem que ele ia trabalhar lá na frente, ele, sacou? Que é um exemplo da era Russell que faz isso muito bem na primeira. A gente tem o Face of Bow aparecendo no comecinho, no segundo episódio. E a gente vai descobrir lá na frente que ele tem relação com o Jack. Então, olha só, hein? Sacou? O Davis, ele é um cara que pensa muito em longo prazo e eu gosto muito disso. Tanto que, eu sempre falo, a gente tem que assistir Doctor Who, a era da Davis 1, como um grande arco que começa em Rose e termina em The End of Time. Exato. Tipo, tem coisas que estão interligadas esse tempo todo. É uma coisa que demora, é uma coisa que é trabalhada. E agora, sabendo que tem Disney na jogada e tudo mais, ele pode se dar o luxo de pensar a longo prazo, até mais do que quando ele entrou. Longuíssimo prazo agora, né? Exatamente. Então, assim, gente, a gente só deu o primeiro passo no grande lore que o Davis vai desenvolver agora na segunda era dele. Inclusive, a gente também tem que levar em conta que, né, nessa hora que a senhora Floyd tá falando, neva também, cai uma nevinha. E isso também fica. Até então, verdade. A neve da Ruby não foi explicada. Não, a neve da Ruby, assim como o lance da materialização da TARDIS, a memória da Ruby era muito forte, então ela materializava coisas. Porque aquela era a memória mais forte dela, mas né? dá essa nevada quando a senhora Floyd tá ali, e a gente tem que lembrar que a gente ainda tem esse ano o especial de Natal. O especial de Natal vai se passar no Natal, que é uma época que neva, então talvez a explicação da senhora Flood, né, vai ser em Joy to the World, que é o próximo episódio. Às vezes ela é a vilã ou parte integrante principal desse episódio. Lembrando que nem sempre o especial de Natal, ele é super conectado à série. Às vezes ele é mais levinho, às vezes ele se permite às vezes sim, às vezes não. ser menos conectado ao lore. Eu acho que, assim... Ele é conectado, mas sim, eu entendi o que você falar. A gente tá em junho. Faltam 6 meses pro Natal. Que o próximo episódio de Doctor Who é só no Natal. E a gente nem sabe como é que vai ser. Aliás, é do Moffat, nem é do Davis. Ah, não, mas aí os dois ali, esses dois é tipo a gente. É dupla criativa. É isso mesmo. Eles estão fazendo juntos. A gente tem nossa Derry Girl favorita, Nicola Coughler. Mas isso é depois. Isso aí não, é nesse Não, especial, eu sei, mas né? E temos a segunda temporada vindo aí apenas em 2025 com Varada Setu como companion fixa. E não sabemos nem ainda qual será a personagem dela. Que não, também já sabemos que não será a personagem que apareceu lá em 73 Yards. Ah, não, Desculpa, em Boom. Ah, em Boom, não é a mesma. Não é a mesma personagem. Exatamente. Então, olha quanta coisa aí pra acontecer, ó. A gente inclusive tem a suspeita que pode ser a Susan, né? Não, mas eu acho que não. Acho que Varada Setu vai ser uma companion. Você falou... em seu direito, assim. Vai ter a historinha dela. Vamos ver. Eu já tô feliz dela voltar aí como personagem. Com certeza. Mas, cara, é isso. Assim, o nosso review, o nosso resumo, nossos centavos aí sobre Empire of Death, gravado antes de vocês me assistirem, mas agora vocês já assistiram, são esses. Cara, eu não sei, eu acho que o que a gente já falou meio que já descreve tudo que a gente achou do episódio. É um episódio muito bom, assim como essa temporada. Eu acho que o saldo é esse, né? Tipo, essa é uma temporada extremamente sólida de Doctor Who. Completamente. Ela tem episódios que são melhores que outros? Sim. Claro. Mas assim, de forma geral, é uma temporada toda durinha, toda certinha, velho. Tem... Toda temporada dá uma barrigadinha ali. Não, mas esse é o lance. Talvez até pelo fato de ter só 8 episódios, não teve margem pra barrigar. Os episódios todos foram muito bons. Você vai ter gente que vai falar, mas Space Babies é meio assim. Sim. Mas Dot and Bubble mas Dot and Bubble é controverso também. Mas tudo bem, vamos colocar esses dois aí à parte. Mesmo assim, é uma temporada boa pra cacete. E ela fecha muito bem. Consistente. É um episódio perfeito? Não é um episódio perfeito. Ele tem alguns probleminhas? Pouquíssimos. Mas é um episódio muito bom. A gente tem a volta de um vilão foda. A gente tem que, sabe? Fred, você praticamente já tá justificando a sua nota. Eu quero saber, eu tô curiosa. Porque ele não a gente não fala as notas do outro. Isso é uma regra nossa. A gente não fala as notas Inclusive, o pessoal até sabe. As pessoas sabem disso que quando a gente grava ao vivo, a gente dá na hora, a gente sempre se surpreende, A gente sempre se surpreende. Hoje a gente não tá gravando ao vivo. Por favor, Fred Pavão, sua nota para Empire of Death, o finale da primeira temporada da era New Davis. É o que eu tava falando agora, né? Eu gostei, uma temporada sólida,
É um episódio que, apesar de... Assim, ele tem muitos momentos legais, né? Esse lance... os doutores sendo representados ali na Tarde de Memória. O Sutekh, né? Voltando. A gente tem a ligação com Tales of the TARDIS, que conta Pyramids. Tem a resolução a derrota do Sutekh ser muito parecida com a derrota dele na série clássica, né? Que não deixa de ser ele ficando preso num vórtice se fudendo, né? A gente tem, por exemplo, esse episódio ele é usado pra explicar alguns conceitos que foram jogados ao longo da temporada, tipo... Por que 73 jardas em 73 yards, né? É isso. A gente descobre aqui que o campo de percepção da TARDIS, né, aquilo que ele cria, que faz as coisas ficarem mescladas, né, camufladas, tem exatamente 66,7 metros ou 73 jardas, que é um número que na hora a Ruby fica 73 jardas, ele, esse número significa alguma coisa pra você? Não, não significa. A gente sabe que sim. Então, o número em 73 jardas não era aleatório, era justamente o campo que a TARDIS estava fazendo a Ruby ver e tudo mais. Então, sabe, é isso, esse episódio ele tem essa função de plantar muita pista falsa pra pegar a gente pelo pé no próprio episódio, levantar algumas bolas pra frente e também pra justificar algumas coisas que a gente viu durante a temporada. Então, assim, é muito legal. Mesmo com os problemas, assim, você pode falar, tipo, a resolução é muito simples. No episódio, o bicho é um deus inimaginável. No seguinte, ele tá sendo colerado igual um cachorrinho, sabe? Tipo, mas, sinceramente, e isso você pode dizer que você só um fã emocionado. Cara, isso é Doctor Who. Sabe, essas coisas, tipo... A gente tá aqui pra isso. Porque tá enfrentando os deuses do Ragnarok. Se eu quisesse um negócio mais sério, eu ia ver This Is Us, entendeu? Então. É assim, tipo, você tá enfrentando... eu amo This Is Us, tá? Sim. Isso não é uma crítica. Você tá enfrentando os deuses do Ragnarok e você ganha deles fazendo malabarismo, tá ligado? É o que a gente vê. Você derrota o deus da morte egípcio colocando ele num tubo pra sempre. Mas isso é cheirinho de Doctor Who puro. Sim, e, de novo... mas a resolução é uma coisa... ele não viu o rosto da mãe da Ruby porque o amor e blá, 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 blá. Sim, porque essa é o que a gente tava falando. É sobre as coisas simples da vida que fazem os poderes incríveis em Doctor Who. Você tá me enrolando. Me diz a sua nota, eu tô curiosíssima. Calma, eu tô tentando justificar. Eu dou, acho, pra Empire of Death, eu dou aí eu vou manter, inclusive, a nota que eu dei pra primeira parte do episódio, pro Legend of Ruby Sunday. Eu nem lembro mais qual que era. Eu vou manter e vou dar um Tennant Novo Testamento, um 14 de 15. Olha aí. Para Empire of Death. Eu acho que tem coisas que poderiam ter sido talvez mais exploradas, assim, tipo, porque os detalhes ali, por que o Sutekh é exatamente aquele rosto ele não vê. A gente tinha explicado isso no episódio, mas poderia ser um pouco mais profundo. A resolução da derrota dele poderia ser um pouco mais trabalhada. Por exemplo, as coisas poderiam ser um pouco mais claras, tipo, o lance da neve poderia ser mais enfatizado, mas eu acho também que isso são coisas, são pequenas no rolê inteiro, entendeu? Eu não dou uma nota máxima porque não é um episódio perfeito. É maravilhoso o episódio. Eu não quero diminuir em nada, assim, a grandiosidade do episódio. Mas eu não sei, eu não tô no meu feeling de dar uma nota máxima ou além da máxima. Mas, novamente, é um episódio que eu adorei esse episódio. E eu quero saber de você. Vamos ver se você vai dar uma nota mais alta ou mais baixa que eu aí para Empire of Death, de Hartnell a Gato, de 1 a 15. Eu já dei um pequeno spoiler pra você, não sei se você percebeu. Não lembro. Hoje no carro, quando a gente tava voltando pra casa. Sim. Lá do evento. E eu falei assim, caraca, essa nota vai ser alta, mas não vou falar não, porque a gente tem esse costume. Será que eu dei uma nota baixa? Agora eu tô me sentindo mal. Curador! Você vai passar? Sim. Porra, então deu uma nota muito baixa. Não, quero voltar. Tá. Não, mentira, tô brincando. Gente, pra mim, assim, curador, e é curador mesmo, porque, assim, eu sempre baseio a minha nota no que eu tô sentindo na hora. E eu senti muitas coisas boas quando eu assisti esse episódio. Não, sem dúvida. Não tem dúvida. Então, assim, eu acho que tiveram os elementos grandiosos e o grande destaque aí, pra mim, os dois grandes destaques, pra mim, foi a TARDIS de memória. Não, isso é um curador mesmo. É isso, sabe? Pra mim, assim, é que assim, eu amo a TARDIS, eu tenho uma relação muito profunda com a TARDIS. E assim, ver aquela TARDIS lotada de referência de todos os Isso é um máximo mesmo. Cara, nossa, eu quero que tenha uma exposição disso e eu quero ir nessa exposição só pra entrar nessa TARDIS. Saudade da Doctor Who. Doctor Who Experience, sabe? Assim, o segundo grande ponto alto foi o lance da Ruby, que me fez chorar, mas assim, a gente tava na cabine, né? Dá pra ver direito. No final da cabine, ainda bem que tiveram outras cenas, né? Que eu consegui limpar as lágrimas. Recuperar.
Mas aí eu falei pro pessoal assim, gente, e a Disney que traz a gente? E o Davis que faz a gente entrar na cabine pra chorar? Aí, né, o pessoal também falou, não, também chorei, claro, porque é uma história muito emocionante. A gente tem acompanhado a vida da Ruby desde que ela nasceu lá no especial de Natal. A gente vê no comecinho, é verdade. Então, assim, a gente tem uma relação afetiva muito forte com ela. E descobrir a mãe dela e ver que a mãe dela é muito legal, no fim das contas, a gente fica muito emocionado. Inclusive... Então, assim, pra mim, esses dois elementos que já são muito altos, fora todas as outras coisinhas, por exemplo, a Kate com o Ibrahim eu achei o máximo. Eu adorei esse elemento. Ou, por exemplo, o fato da Susan Triad voltar e ser uma pessoa muito legal também. A Mel o tempo todo. A relação da Mel com a roupa é muito legal também. Aquela cena do doutor com a Kind Woman também, achei... É super etérea, mas eu achei incrível. Não, é legal mesmo. É boa. Assim, por conta de todos esses elementos. E por ser a culminação do grande finale da primeira temporada da volta do Davis, de novo, fazia muito tempo que a gente não sentia essa empolgação tão grande com o Dr. Who. Por conta de tudo isso, é um curador. Okay, que, aliás, né, Tom Baker tá ali, Pyramids, isso. Ok, tá tudo ali, tá em casa. Agora, eu não quero que pareça que eu dei uma nota também muito baixa, não. Mas eu concordo com todos os pontos seus, assim. Eu acho que, inclusive, essas são as nossas notas, mas eu acredito que talvez no fandom aí tenham pessoas que vão ficar meio frustradas. E a minha nota não tem a ver com isso, não, tá? Mas sempre acontece, mas, assim, é normal. Porque muita gente tá vendo com sede de, tipo, a mãe dela tem que ser muito importante. Tem que ser a Susan. Ou tem que ser... Ela tem que ser a mãe da Susan. Ela tem que ser a mãe do doutor. Ela tem que ser a mãe da Clara. Filha do doutor. Então, assim, pode Filha da ser, River Capaldi. Pode ser que tenha pessoas que vão se frustrar com isso. Com certeza. Isso não é isso que tá impactando minha nota. Mas eu acho que se você ficou muito chateado com isso, talvez você tenha perdido o ponto principal disso. Que é você especial, não por ser filho de ninguém gigante, é você especial porque você é você. É isso. Entendeu? É isso. E as pessoas à sua volta te valorizam do jeito que você é. Pois enfim, mas isso levanta aí o meu ponto de, se vocês souberem as nossas notas, né? Estranhamente, minha nota foi a mais baixa daqui, né? Apesar de eu ter gostado muito, não, é porque eu dei a nota mais alta da temporada. Eu não dei nenhum curador. Eu dei alguns Gatuas, não muitos. Eu fiquei entre Jory ali e tudo mais. Mas essa é a mais alta mesmo. Sim. Essa foi a mais alta pra mim. E a gente quer saber de vocês que estão escutando a gente aí nos feeds aí da internet. A gente quer saber quanto você dá aí de Hartnell a Gatua para Empire of Death e também, de forma geral, para a temporada. O que você achou dessa primeira temporada aí de Doctor Who? Para fazer isso, você encontra a gente nas redes sociais, que são diversas. Assim como os planetas que o Doutor ia e sem querer espalhava a poeira da morte ali, a gente tem várias redes sociais e em todas elas você acha a gente por qual arroba, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil que você encontra seus dois amigos que gostam de papear sobre Dr. Who com você. Isso sendo aí. Em podcast, sendo ali no Twitter trocando tweets, sendo no Instagram mostrando o que a gente tem de coisas do Dr. Who, as coisas que a gente tem feito, os lugares que a gente tem ido. Segue a gente, porque com certeza você vai ter um bom momento, você vai ter um lugar legal pra conversar dessa série que você gosta tanto. Lembrando que a gente sempre grava nossos podcasts ao vivo na twitch.tv/Dr. Who Brasil. Por motivos óbvios, não foi possível. Esse a gente gravou antes, né? Não deu, porque a gente tá sob embargo. A gente só pode publicar na sexta-feira, a partir das 15 para as 9 da noite. Que é muito provavelmente quando esse podcast tá batendo no seu feed, né? Exatamente. E falando em feed, não esqueça de assinar o feed, independente de qual seja no Spotify, no iTunes ou no agregador de preferência que você tem aí. O importante é você assinar o DWRcast, porque na hora que o podcast sai, você recebe ele quentinho ali, pronto para escutar, pronto para compartilhar com seus amigos. Porque lembrando que compartilhar o DWRcast, o nosso podcast, é muito importante, porque você vai levando a palavra de Dr. Who para mais lugares. Isso é legal porque a gente cresce como comunidade, a gente faz amizades, e Dr. Who no fim do dia é sobre isso, é sobre as conexões que você faz, como a gente pode ver aí em Empire of Death. Às vezes até mais que amizade, né? Pois é, às vezes no nosso caso mais que amizade, às vezes é tipo a Kate e o Ibrahim ali, que ninguém viu vindo, tá vendo? Quando viu tava de mãozinha dada. E foi maravilhoso. Exatamente. Amigos, em todos os cantos do planeta, em todas as frequências, foi muito, muito, muito legal revisar Empire of Death e essa temporada inteira com vocês. A gente ainda vai ter o especial de Natal vindo, mas de qualquer forma, e o DWRcast não acaba, não acha que vai parar depois disso. A gente tem reviews de série clássica e série moderna. Tem coisa pra caramba pra vir ainda, assim. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!